Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Estamos no 19º domingo após o Pentecostes e no culto de hoje nós vamos refletir sobre o tema A vestimenta de Cristo também é minha. Que Deus nos acompanhe e abençoe ricamente com a sua palavra. Iniciamos também com os versículos 1 e 2 do Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Assim, iniciamos o nosso culto com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, com o nosso coração cheio de fé, mais uma vez queremos celebrar culto a Ti, em nosso lar, com a nossa família. Suplicamos pela Tua presença entre nós, conduzindo-nos com a Tua palavra, iluminando-nos com o Teu Espírito Santo, fortalecendo-nos na fé, na confiança, na certeza do Teu amor. Fica assim conosco. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Também queremos agora, em verdadeiro arrependimento, lembrar dos nossos pecados, confessá-los ao Senhor e suplicar pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor em nossa vida. Aí em sua casa também, se concentre nesse momento, curve sua cabeça, feche seus olhos, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, Te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a Tua ira. Sei que mereço ser castigado tanto neste mundo como na eternidade. Estou arrependido e lamento de todo o meu coração estas minhas culpas. Peço-te, mediante a Tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de Teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim. Perdoa-me de todos os pecados e dá-me uma fé inabalável, para que eu viva em santidade todos os dias da minha vida. Amém. Após confessarmos em verdadeiro arrependimento os nossos pecados, convém também que recebamos o perdão do nosso Deus. Se o seu arrependimento é autêntico, se você de fato lamenta e se entristece com os seus pecados, e ao mesmo tempo, se você tem o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo, se a sua resposta é sim, então eu, como ministro da palavra do Senhor, com alegria lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu amor em nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados, cantando o primeiro hino do nosso culto. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória
glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar nos céus novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. O salmo para o nosso culto é o Salmo 23, salmo mais conhecido da Bíblia, onde lemos assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui as palavras do Salmo. E neste Salmo nós temos duas figuras: a figura da ovelha, que é guiada pelo seu bom pastor, e também a figura do banquete, um banquete extremamente generoso. Em ambas as figuras, em ambas as imagens, nós vemos um Deus amoroso, um Deus cuidador daqueles que se entregam aos seus cuidados. Que você e eu possamos sempre ser essa ovelha cujo Deus é o nosso pastor, e que possamos sempre ser gratos a Ele por seu cuidado, pelo banquete que Ele nos dá, pelas suas bênçãos maravilhosas em nossa vida. Passamos para as demais leituras bíblicas do nosso culto. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9. E essa leitura será feita pela Grace, minha esposa, membro aqui da congregação de Dois Vizinhos. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 25, versículos 6 ao 9, onde lemos: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Até aqui a leitura. Agradecemos a Grace pela leitura. E nesse texto que lemos, nós vemos a ilustração de banquetes, representando a salvação de Deus
E essa ilustração ela é bastante utilizada na Bíblia. Em toda a época bíblica, dificilmente as pessoas tinham condições de realizar e participar de banquetes. Geralmente a comida era pouca. Quando o Senhor diz que irá preparar um banquete de coisas gordurosas para o seu povo, isso significa que Ele dará o melhor para o seu povo, que Ele irá satisfazer todas as necessidades do seu povo. O Senhor não se refere a um banquete com alimentos físicos. No banquete do Senhor, o alimento é espiritual. Ele irá tragar a morte para sempre e enxugará as nossas lágrimas, como nós lemos no versículo 8. O grande banquete de Deus foi servido em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e permanece nesta fé, já está participando desse banquete da salvação e também terá um lugar reservado na mesa do Senhor por toda a eternidade. Que todos nós possamos sempre participar desse banquete da salvação. Amém. Passamos para a leitura da epístola. Encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 4 até 13. E essa leitura será feita pela Suzana, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agradecemos a Suzana pela leitura e vemos aqui o apóstolo Paulo dando várias orientações aos cristãos da igreja em Filipos, que também servem para nós. Podemos destacar o versículo 6, onde ele nos orienta a não andarmos ansiosos de coisa alguma, e sim colocarmos todas as coisas diante do Senhor em oração, e aí então descansarmos. Viver sem ansiedade nem sempre é fácil, especialmente nessa época em que nós vivemos. Há momentos em que a ansiedade teima em permanecer e por mais que nós oremos ao Senhor, ela demora a ir embora. Isso demonstra a pequenez da nossa fé. É como Jesus disse várias vezes aos seus discípulos: homens de pequena fé. Peçamos ao Senhor que Ele nos fortaleça sempre mais na fé, a fim de confiarmos plenamente na sua providência e no seu cuidado por todos nós. Amém. A leitura do Evangelho nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículos 1 até o 14, a parábola das bodas, onde lemos assim:
De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, utilizando mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos ao Senhor. Meu Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor me conforta o meu Senhor. Meu Jesus não deixarei, perseguido pelo mundo,
mesmo assim não temerei. Resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro Imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei na minha hora derradeira os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. E Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Vamos agora meditar na boa e santa palavra do nosso bom Deus, texto do Evangelho que lemos agora há pouco, Mateus 22, 1 a 14, a parábola das bodas, e vamos refletir sobre o tema: a vestimenta de Cristo também é minha. Que Deus, em seu grande amor, em sua grande misericórdia, nos conduza, nos abençoe nesse momento. Amém. Imagine que você organize uma festa e então convide pessoas que você julga serem suas melhores amigas, melhores amigos. E aí imagine que aconteça duas situações. A primeira, sua festa foi um sucesso. Todas as pessoas que você convidou vieram. Comeram até se fartarem e beberam muito. Todos voltaram depois para suas casas muito satisfeitos. No dia seguinte você encontra na rua várias pessoas que estavam lá na sua festa, você as cumprimenta, mas elas não respondem uma palavra sequer. Umas até dão as costas a você. Ontem eram seus amigos, estavam lá na sua festa, comeram, beberam, hoje parece que nem lhe conhecem. Imagine outra situação então. Nem todas as pessoas que você convidou vieram à sua festa. Na verdade, vieram poucas pessoas. Você fica um pouco triste, afinal havia convidado muitas pessoas. Mas os poucos que vieram, comeram, beberam, se alegraram muito. Até trouxeram presentes para você. No dia seguinte você as encontra novamente na rua, e antes que você tome a iniciativa de cumprimentá-las, elas é que vêm ao seu encontro com um bonito sorriso no rosto, estendendo a mão para lhe cumprimentar, perguntando se você está bem. Mesmo sendo poucos, ontem na festa eram seus amigos, comeram, beberam, se alegraram, mas hoje continuam sendo seus amigos.
No texto do Evangelho, Jesus também conta uma parábola de uma festa de casamento. O rei preparou uma festa para o seu filho e mandou então que os convidados viessem à festa. Uma festa dessas não era acontecimento de 1 hora ou 2, muitas vezes durava até vários dias, e os convidados não quiseram ir. O rei então conservou a sua paciência, mandou outros empregados chamarem novamente os convidados, com uma mensagem mais urgente, que exaltava a festa, que mostrava tudo que estava preparado para estimular os convidados a participar. No entanto, os convidados ficaram indiferentes ao convite. Em sua maioria nem prestaram atenção, saíram e foram cuidar dos seus afazeres particulares. O proprietário de terras foi para sua lavoura, o negociante foi para sua loja. Alguns convidados não se deram por satisfeitos em apenas desprezar o convite, mas também bateram nos mensageiros e os mataram. O rei então ficou furioso, mandou matar aquelas pessoas e queimar a cidade deles. Mandou os empregados convidarem pessoas que estavam ali pelas ruas, tanto bons como maus. Os servos não se deveriam preocupar com qualquer seleção cuidadosa, apenas convidar aqueles que encontrassem. A festa então ficou cheia. No entanto, quando o rei apareceu para saudar os convidados, notou que um homem não estava usando as roupas da festa, como era o costume. O rei havia providenciado vestes especiais para aquela ocasião. Questionado então pelo rei, e sem justificativa alguma para desculpar-se, aquele homem foi jogado para fora. Ele não queria participar da festa de fato, queria apenas comer e beber. Nessa parábola de Jesus, o próprio Deus é o rei. A festa de casamento é a festa do reino do Messias. O primeiro convite foi feito ao povo escolhido do Antigo Testamento, formado pela nação dos judeus. Os profetas, em número sempre crescente, vieram a esse povo, trazendo mensagens sempre mais claras. Depois vieram João Batista, e enfim o próprio Cristo, e depois os apóstolos, com uma mensagem urgente de arrependimento e salvação. Mas a resposta desse povo foi indiferença, foi ódio, foi blasfêmia e algumas vezes assassinato. Então a paciência de Deus se esgotou. Seu juízo foi executado sobre Jerusalém, sobre a nação judaica, tanto no Antigo Testamento ainda, como também pelos romanos no ano 70, quando sitiaram a capital, Jerusalém, e destruíram o templo e a cidade. O Senhor, desde aquele tempo, tentou conseguir outros hóspedes para a sua festa. Seus mensageiros saíram pelas vias expressas, pelas estradas secundárias das nações de todo o mundo, anunciando o Evangelho de Deus, o convite de Deus, para participar da grande festa do céu. A igreja cristã se espalhou praticamente por todos os países. Pessoas de todas as línguas foram congregadas no grande salão da festa do Cordeiro. Bons e maus, hipócritas e cristãos sinceros foram reunidos nessa comunhão exterior, conhecida como igreja visível. Chegou, porém, a hora do rei fazer a sua avaliação. Ele providenciou por meio do seu filho Jesus uma veste de justiça e pureza, sem mácula, sem mancha alguma, para cada um que foi chamado para a festa.
A sua misericórdia e graça, de fato, são livres para todas as pessoas, mas ninguém pode participar do banquete celestial sem primeiro ter aceitado em seu coração esta veste especial para encobrir a imundície e nudez do seu pecado. Deus revelará a trapaça. Caso não for antes, então certamente no grande dia do julgamento. E o insulto no amor de Deus será corretamente punido, sendo toda e qualquer pessoa que se recusar a se vestir com a justiça de Cristo, mas põe a sua própria confiança nos seus méritos, nas suas obras, essa pessoa será lançada fora. Deus continua com paciência com todos nós, com todos os convidados, especialmente com aqueles que rejeitam o seu maravilhoso convite. Deus renova esse convite a cada novo dia. Muitos são os que rejeitam, estão muito ocupados com o seu trabalho, não têm tempo para Deus. Hoje em dia está na moda não ter tempo para nada. Muitas pessoas pensam que estar sempre ocupado, sempre correndo de um lado para o outro, torna elas pessoas importantes. Grande ilusão. Tais pessoas estão sem tempo e assim rejeitando o convite de Deus, mas depois será triste quando Deus então os rejeitar definitivamente. Outras pessoas fingem aceitar esse convite, mas se recusam a vestir as roupas da justiça de Cristo, até frequentam uma igreja, até assistem aos cultos online, algumas até lembram de orar, especialmente quando estão em apuros. Alguns lembram de pagar a igreja. Infelizmente é assim que muitos falam, pagar a igreja. Não é pagamento, é oferta. Mas lembram de pagar porque precisam do serviço do pastor para batismo, para confirmação, para casamento, para sepultamento. Essas pessoas que fingem aceitar o convite de Deus são como aquele convidado que não estava vestido com as roupas da festa, que não queria participar da festa, mas só estava ali para comer e beber. Essas pessoas pensam assim: o que a igreja tem de bom para me oferecer? Quando deveriam pensar: o que eu tenho de bom para oferecer a Deus e a minha igreja? Poucas pessoas aceitam de fato o convite de Deus para esta festa. Poucas são as que se alegram com o convite, com as que se vestem com a vestimenta de Cristo e participam plenamente da festa do Filho do Rei, da festa da salvação. Poucos são os que se alegram com o culto, mesmo que seja online. Poucos são os que ouvem a mensagem de Jesus com atenção, com reverência, com fé. Poucos são os que compreendem a importância e a necessidade da oferta, da doação, que são fiéis e generosos na sua oferta. Poucos são os que se envolvem com a igreja e com o Evangelho de Cristo, menos ainda é o número dos que se comprometem com Jesus. Por isso, diz Jesus no finalzinho do Evangelho: muitos são convidados, mas poucos escolhidos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mesmo que sejam poucos, é melhor estar entre os poucos do que entre os muitos. Mesmo que sejam quase nada, é melhor estar entre os quase nada
do que estar entre aqueles que se acham tudo. É melhor vestir as vestes de Cristo, da sua justiça, conquistadas a nós na cruz, do que permanecer com as vestes do mundo, que nos lançam no inferno. Porque as vestes do mundo não garantem a nossa participação na festa de Deus, mas somente as vestes de Cristo. É melhor confiar em Cristo e ter a certeza que permaneceremos eternamente na festa do céu, do que confiar em nós mesmos ou em qualquer outra coisa e no final sermos lançados fora. Que você e eu possamos sempre nos vestir com a justiça de Cristo, nos considerarmos nada para sermos tudo com Ele. Que Deus nos mantenha entre os poucos, mas na fé em Cristo. Amém. Este é o momento em que nós lembramos das nossas ofertas. Se estivéssemos reunidos presencialmente no culto, na igreja, traríamos diante do altar a nossa oferta. Mas mesmo assim, com o nosso culto online, podemos e devemos continuar ofertando ao Senhor, honrando a Ele com as bênçãos que Ele nos dá. Lembro o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10 a 12. Lemos assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O desafio de Deus para o povo é incomum. Na verdade, é o único exemplo nas Escrituras em que Deus dá aos seres humanos a permissão de prová-lo. Abrir as janelas do céu, como lemos no texto, indica a abundância de bênçãos que Deus deseja dar ao seu povo fiel. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, podemos ter certeza das suas bênçãos materiais, mas também das bênçãos espirituais eternas. Lemos em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que todos nós saibamos honrar ao Senhor com as nossas ofertas terrenas, enquanto nós aguardamos e mantemos os nossos olhos fixos nas bênçãos eternas. Amém. Cantamos ao Senhor. Posso
nossa oração geral, nós vamos incluir os pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram nesta semana. Nós queremos agradecer pelos aniversariantes que foram lembrados: o Anselmo, membro em Quedas do Iguaçu, no dia 1º, a Monique, também membro de Quedas do Iguaçu, no dia 12, também a dona Ivone, mãe do Adair. E também queremos agradecer o nascimento da Alice, minha filha, no dia 28, e também pedir pela recuperação da Grace. Agradecemos também pela recuperação do seu Marno. Ele esteve hospitalizado alguns dias, agora já está bem melhor, graças a Deus. Agradecemos pela chuva, essa bênção tão maravilhosa que Deus nos enviou, e também o Eliandro, nosso irmão da fé lá de Quedas do Iguaçu, agradece pelos filhos. O Cauã, que sofreu um acidente muito grave há mais ou menos uns 2 anos atrás, ou mais tempo ainda. O Cauã está fazendo fisioterapia em Cascavel e vem apresentando uma melhora muito boa. E agradecemos também pelo Enzo, filho do Eliandro, tem um pouco mais de 1 mês de vida. Ele também quer agradecer a Deus por isso. Pedimos pelas crianças em geral, todas as crianças, em alusão do seu dia, próxima segunda-feira, dia 12. Pedimos também pelo Ademar Fiametti, ele é amigo de membros lá do Verê, está em um tratamento contra o câncer. Pedimos por ele então. Também a Clarice, irmã da fé aqui de 2 vizinhos, pede oração pela saúde da sua família e especialmente para ela, com relação ao seu exame, para que dê tudo certo, não tenha nenhuma complicação. Lembramos do Laurindo Fur, ele é sobrinho da Leonila, nossa irmã da fé lá de São Jorge. O Laurindo estava hospitalizado numa situação bastante grave e agora está em casa se recuperando. Então agradecemos e pedimos por ele. Lembramos da Lorena, nossa irmã na fé lá de Quedas, está com problema dentário, pede oração também. E pedimos também pelo Antônio, pela saúde do Antônio. Ele é amigo do seu Ademar e da dona Anália, membros lá de Nova Prata, está hospitalizado, então pedimos pela sua saúde. Oramos ao nosso bom Deus. Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, na certeza de que os Teus ouvidos se inclinam para nos ouvir e na certeza também de que Tu nos atendes, se aquilo que pedimos for do Teu querer, da Tua santa vontade. Senhor amado, Te louvamos por todas as bênçãos que Tu concedes a cada um de nós, porque reconhecemos que de nenhuma delas somos merecedores. Agradecemos, Senhor, pela fé em Cristo, por estarmos assim vestidos com as vestes da justiça de Cristo, crendo na Sua obra salvadora, crendo no Seu amor, e que por causa disso estaremos em Tua festa celestial. Guarda-nos, preserva-nos sempre nesta fé. Também Te agradecemos por todas as outras bênçãos materiais tão importantes para a nossa vida aqui neste mundo. Tudo provém do Teu amor e por isso Te louvamos, Te agradecemos. Senhor amado, também Te agradecemos pelos aniversariantes que hoje aqui lembramos, por Tu concederes mais um ano de vida ao Anselmo, a Monique, a Ivone. Também Te louvamos pelo nascimento da Alice, por Tu conduzires isso da melhor forma possível. Graças a Ti por cada um destes e suplicamos que Tu continues a amparar, a abençoar a todos. Também pedimos pela recuperação da Grace, da cesárea, que Tu acompanhes, abençoes dia após dia a sua recuperação. Senhor amado, também Te agradecemos
pela recuperação do seu Marno, ele que esteve hospitalizado vários dias, graças a Ti está melhor. Te louvamos por isso. Agradecemos também, Senhor, pela chuva tão necessária, tão urgente à nossa cidade, à nossa região, e Tu assim nos abençoaste. Graças a Ti, Senhor querido. Continua assim, Senhor, a nos mandar tempo bom, chuva, frio, calor, pois Tu és o Senhor do tempo. Querido Deus, também Te agradecemos pelo Cauã, pela sua melhora com a fisioterapia, que Tu continues amparando, abençoando em sua plena recuperação, tudo para a Tua honra e glória. Também, Senhor, Te louvamos pelo pequeno Enzo, que está com saúde, 1 mês e meio de vida, que Tu continues a ampará-lo, fortalecê-lo dia após dia. Senhor amado, assim também pedimos por todas as crianças, em alusão do seu dia, no próximo dia 12. Que Tu possas acompanhar as crianças, que elas possam também Te conhecer e confiar em Ti desde a mocidade. Que nós, como igreja, também sejamos responsáveis por cada criança. Abençoe também pais e mães, para que possam se dedicar com bondade, com amor, na educação dos seus filhos. Senhor querido, também pedimos pelo seu Ademar Fiametti, em seu tratamento do câncer, que Tu abençoes o medicamento, todos aqueles que estão auxiliando em sua plena recuperação. Acompanha-o, Senhor querido, dê a ele a certeza da sua presença ao seu lado. Lembramos ainda da Clarice e da sua família, pedimos que Tu os guarde com saúde a cada um deles, especialmente a Clarice, com o resultado desse exame. Que esse exame não traga más notícias, mas boas notícias, para a Tua glória e louvor, assim pedimos. Lembramos ainda do Laurindo Furo, sobrinho da Leonila, que Tu continues a ampará-lo, abençoando sua plena recuperação. Graças Te damos por ele já estar em casa. Graças a Ti, Senhor, continua amparando. Lembramos também da Lorena em seu tratamento dentário, que Tu conduzas isso tudo da melhor maneira, que logo ela esteja bem. E também lembramos do Antônio, pedimos pela sua saúde, ele que é amigo do Ademar e da Nália. Olha para ele com Teu grande amor, abençoa-o, que ele possa se restabelecer. Senhor, cada um destes entregamos em Tuas mãos, aos Teus cuidados. Tu conheces cada situação, Tu sabes o que necessitam, e Tu tens poder para restabelecer a todos, se assim for do Teu agrado. Assim também entregamos aos Teus cuidados cada um de nós, com nossas preocupações, ansiedades, medos. Toma conta de tudo, Senhor. Guia-nos sempre com o Teu grande amor. Todas as demais coisas entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto online. E que bom que nós temos esse recurso, essa tecnologia, cada um de nós
em nossas casas, podemos celebrar ao Senhor. Também lembro do nosso programa de rádio, convite para que todos ouçam, acompanhem de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, pela Rádio Blog TV. Baixe o aplicativo no seu celular, lembre de ouvir, de acompanhar o programa. Nós encerramos o nosso culto com o último hino e desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Amém. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com teu olhar o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu.